A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a palavra de Deus essa noite, ela está no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, o versículo 8 nos fala assim: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, Deus que entrega o disperso de Israel. Ainda juntarei outros ao que já se lhe ajuntaram. Tema dessa noite: para entender as Escrituras Sagradas, é necessário você se situar na Bíblia. Eu falei que vamos trazer temas aqui que você talvez não ouviu, coisas diferentes. Talvez as pessoas estão perguntando, cadê? Aqui é um desses. Falamos de um assunto ali, foi conhecido, mas assim, esse assunto aqui é interessante. Talvez você é novidade para muita gente, para outros não, mas muito importante saber isso aqui para você entender melhor a palavra de Deus. Amém? Para entender a Escritura Sagrada é necessário você se situar na Bíblia. Agora há pouco eu havia terminado de preparar uma palavra que, na verdade, é mais um testemunho do que propriamente uma mensagem. O Senhor me mostrou, para ajudar a muitos que ainda duvidam que as coisas que temos falado, através de inúmeras mensagens, que elas vêm de Deus, do seu Santo Espírito, eu até entendo a dificuldade de alguns, porque as coisas de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala, elas se discernem espiritualmente. Quando abordei o seguinte tema, porque o que eu entreguei, eu recebi do Senhor, o meu evangelho. Né? Eu abordei esse tema aqui. Porque o que eu entreguei, eu recebi do Senhor, o meu evangelho. Essa palavra você vai ouvir ainda. Vai ouvir ainda, tá? São muitas mensagens que eu preparo e às vezes não dá tempo de gravar tudo um dia. Ontem mesmo foi um dia que eu não gravei. Então, assim, você precisa ter um pouco de paciência, me desculpa aí, para você poder acompanhar e entender certas coisas. Para ajudar a tirar algumas dúvidas de muitos dos nossos ouvintes, que por esse motivo provavelmente ainda não se inscreveram no nosso canal, então voltei aos joelhos para continuar o meu segundo período de comunhão com o Senhor. O Senhor, então, após alguns instantes de oração, me tocou para eu levantar a fim de escrever o complemento, que poderá ser também a parte 1 daquela mensagem, testemunho. O Senhor quer lhe falar muito porque você está com dificuldade de entender e aplicar a Bíblia no seu viver diário. E muitas vezes a culpa não é sua, mas os mestres que você teve até hoje, onde você recebeu o alicerce, a base para você edificar a sua fé. Vejam acerca disso que eu ouvi de alguém certa vez. Alguém falar, dá para notar que sou um seguidor, um seguidor ou um assíduo, não sei, desculpa a palavra, eu sou assim, ou assimilo bastante o ensinamento do apóstolo Paulo. Eu coloco melhor um seguidor do apóstolo Paulo, sim, concordo. Eu fico feliz com uma palavra dessa, porque acredito que, na verdade, para muitos, ele foi e é um dos maiores doutrinadores da história da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Você vai ouvir isso de outros pregadores, com certeza. Porque, como ele mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu posso dizer que, apesar de muitas falhas que tenho a corrigir na minha vida, eu também tenho procurado para me esforçado para me tornar um imitador de Paulo e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas erram na interpretação da Bíblia e estão com dificuldade de entender as nossas mensagens, sabe por quê? Um dos motivos, com certeza, é porque não foram ensinados a se situarem na Bíblia. E nós, neste canal, iremos fazer o possível para lhe ensinar a fazer isso. Primeiro, para quando for estudar a Bíblia, ao ler um texto, precisa saber se está relacionado a 3 coisas. Isso aqui é até bom que você, se você ouvir aqui a palavra, entendeu? Ouve de novo, vai ficar lá no canal certinho, ouve de novo. Essa é outra mensagem. Teve dificuldade de entender? Repete, você vai entender melhor. Então, quando você lê um texto bíblico, você tem que saber primeiro, relacionado a 3 coisas importantes, que muitos não sabem ainda, mas que boa parte dos irmãos eu entendo que sabem já. Primeiro, se essa passagem está relacionada aos gentios, que são todos os povos da terra. Segundo, se relacionada aos judeus. E terceiro, relacionada à igreja. Por falta de entender ou de aceitar essas coisas, as pessoas às vezes colocam coisas fora de época.
ou quer aplicar certas coisas para o grupo errado, e aí traz confusão. Por isso que existe muita confusão acerca da doutrina bíblica, por essa razão, por não entender essas três coisas. Essa palavra que você está lendo agora, está relacionada aos gentios, aos judeus ou à igreja do Senhor? Muitas pessoas estão confusas ao tentar interpretar e ensinar a Bíblia, porque não aprendem a diferença a esses três pontos que acabei de abordar. É bom frisar também que o discernimento de espírito é um dos 9 dons do Espírito Santo, ensinado pelo apóstolo Paulo. E que todos os dons estão ao alcance de todos que estão batizados com o Espírito Santo. Primeira coisa, você precisa orar a Deus antes de ler a Bíblia. Por quê? Porque você acha que o Senhor Deus envia grande quantidade de anjos para despertar a muitos dos servos para orar pela madrugada. Porque nesse período o Espírito Santo já começa a lhes revelar as mensagens da Bíblia. Essa é a minha experiência, eu digo isso para a glória de Deus. Você tem essa experiência? Se não, busque hoje mesmo. Você pode, claro, que se você não recebeu de Deus esse entendimento ainda, você pode orar. Senhor, esse texto bíblico está falando para qual desses três povos? Então isso foi uma das primeiras coisas que aprendi lá no início da minha caminhada, após a conversão no Instituto Bíblico Peniel, durante 3 anos. Quando eu me converti em São Paulo, Igreja Batista, logo depois eu fui para o Peniel. E lá a primeira das 3 coisas que eu aprendi logo foi isso aí. Foi a base, foi interessante demais isso. Que na Bíblia, o Senhor, Deus, se dirige aos gentios primeiro, depois aos judeus e, em terceiro lugar, à sua amada igreja. É isso. Um dos problemas é que, às vezes, a pessoa se converteu e, por falta de ter sido instruída, insiste em viver seguindo a lei de Moisés, que foi dada a Moisés, ao povo de Israel. Entende? Inclusive, tem uma igreja, né? Tem igreja que é especialista nisso. E, às vezes, as pessoas fazem confusão séria na Bíblia. Pedro teve esse problema. Pedro, que foi um discípulo, depois virou, então, apóstolo do Senhor. Ele teve problema com isso. Ele achava que o evangelho era só para os judeus. Né? E outra coisa, depois Paulo pega lá o crente dos Gálatas e queria ensinar a lei para os crentes novos convertidos. Paulo deu duro com eles. Porque não era para ensinar a lei para os crentes novos convertidos, era para ensinar a nova vida, a graça de Jesus. A outros ensinos ao alcance do novo convertido. Entende? Por que tanta confusão? O que está acontecendo? Existe muitas nas igrejas, nas redes sociais, confusão. Que às vezes até bem intencionados, estão colocando confusão na mente de pessoas. A pessoa acha que está certo aquilo, está até bem intencionado, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Por não entenderem ou por não aceitar esse assunto que abordamos aqui. Amém, amado? Então, assim, você passou a ter um pouquinho de tempo, é interessante. Amém? Então, entender, quando você vai ler a Bíblia, esse texto está relacionado aos gentios, aos judeus ou à igreja? Isso vai te ajudar muito. Isso me ajudou muito, porque eu aprendi isso lá atrás, que talvez é novidade para alguns, né? Amém? Recebeu uma bênção com a palavra? Entendeu? Por que não compartilhar? Amém? Se não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. Dá o seu like, seu joinha. Clica aí nos sininhos das notificações, para a opção toda, para receber sempre os nossos vídeos no seu canal, para você receber os nossos vídeos, né? Regularmente. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus.